Salve, 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 meu querido e minha querida! Tudo bem com vocês aí? Professor Adriano na área, língua portuguesa, 8º ano. E aí, como é que tá as coisas? Já tá com lápis, caneta, borracha, caderno, tudo pronto para anotar? Vamos lá, vamos anotando, organizando. Hoje, na nossa aula, a gente vai pensar um pouquinho, organizar e escrever, né? Organizar a sua escrita. Encaminhar, você precisa de um texto, de um roteiro mais especificamente. Mas roteiro do quê? Do que vai falar, né? Estou falando assim, adiantando. Vamos observar então os objetivos, daí a gente retoma a ideia. Está na tela. Analisar a organização de texto dramático apresentado em teatro, na televisão, no cinema, identificando e percebendo os sentidos decorrentes dos recursos linguísticos e semióticos que sustentam sua realização, como peça teatral, novela, filme, etc. É isso que nós vamos trabalhar na aula, chegar nesse objetivo. Para tanto, nós vamos então, vou orientá-los a desenvolver o seu próprio texto teatral. A sua própria produção teatral. Então vamos conversar sobre isso. Parando e pensando nessa ideia. Pergunto para você, olha só. Qual persona você escolheu usar, hein? Já ouviu falar nessa ideia de persona? Personagem? Olha lá, nós temos aqui duas aqui, né, que estão em destaque, né? Vamos ver um pouco mais sobre isso. Persona no uso coloquial é um papel social ou personagem vivido por ator. Uma palavra italiana derivada do latim para um tipo de máscara feita para ressoar com a voz do ator. Personare significa soar através de, permitindo que fosse bem ouvida pelos espectadores, bem como para dar ao ator a aparência que o papel exigia. O significado foi alterado no passar do tempo para indicar uma personagem de uma performance teatral. Então ele fala persona, tá aqui, olha, máscara, né? As máscaras teatrais. Veja, né? Olha, a tristeza, né, e a alegria que nós temos ali, a comédia, né, e o drama, a tristeza. Então, eles marcam a caracterização daquele personagem. Então, eles surgem para marcar essa caracterização. Hoje não precisa mais disso, é diferente, desenvolveu, o gênero teatral desenvolveu de tal maneira que não precisa disso. Mas antes, né, que não havia microfone, que não havia uma acústica muito boa, então as máscaras auxiliavam a ressoar melhor, para o ator ser ouvido melhor naquele local que estava sendo feita a encenação. Então, persona, personare, né? Então, soar através de, então pela máscara. Hoje, quando nós falamos em persona, chamamos um personagem. Personagem é aquele, é o que vai participar de uma história. Dentro do gênero teatral, então o personagem é aquele que vai encenar, né? O ator vai encenar um personagem, efetivamente ali. É uma persona, personagem, né? Vamos lá, continuando. Você já pensou em participar de uma encenação teatral? Ou já participou de uma desde a elaboração do roteiro até a sua apresentação? Aí, na sua escola, você já fez alguma vez uma peça teatral? Sim? Não? Então, se você já fez, deve lembrar como é que é, né? Não adianta chegar, vamos fazer um teatro aqui agora, todo mundo, você aqui agora, vamos se reunir, vamos falar as coisas. Não sai, não funciona. Precisa fazer o quê? Primeiro, eu tenho que organizar. Se não entra qualquer um aqui, fala, eu vou ali, não, eu vou aqui lá. Não funciona, precisa organizar, tenho que ter uma estrutura, tenho que saber do que eu vou falar, quem vai ser os personagens, a persona, quem que vai ser o personagem, o que ele vai falar. Para isso, nós precisamos organizar. Então, para isso, nós temos o chamado roteiro. Então, organizar o roteiro, escrever esse roteiro, entender o que eu quero, passar as falas de todo mundo, escrever as chamadas rubricas, para que o ator saiba o que tem que fazer naquele momento. E é óbvio, né? Na hora você acaba, talvez, esquecendo uma coisinha ou outra, mas improvisa e vai e desenvolve o texto da melhor maneira possível, né? Então, vejo que não é simplesmente vamos fazer uma peça de teatro. Precisa uma organização, um trabalho em cima
desse texto. Então, nesta aula, você colocará em prática suas possibilidades como participante e ou produtor ou produtora de uma encenação teatral, tomando por base um gênero textual humorístico próprio da oralidade, né? Então, o esquete. Então, você vai produzir um esquete nessa aula, pelo menos um roteiro para o esquete. O que vem a ser esquete? Retomando com vocês aqui o que já foi, o que tem em aulas anteriores. Olha lá, peça de culturação, geralmente de caráter cômica, produzida para teatro, cinema, rádio ou televisão. Hoje em dia nós temos esquetes na internet ali, né? Então vários canais que utilizam. Peças curtas, rapidinhas, né? 3, 4, 5 minutos no máximo. Veio, entrou, falou, acabou. Né? Então, bem rapidinho mesmo. O termo em inglês com o mesmo significado é sketch. Cada esquete tem cerca de 10 minutos de duração. Os atores e atrizes do esquete devem ser hábeis na improvisação. Os temas para os esquetes são variados, mas geralmente inclui paródias sobre política, cultura e a sociedade em geral. Normalmente é a sociedade da época, uma coisa está acontecendo. Algo da política aconteceu, algo de grande repercussão aconteceu, daí você pega e desenvolve. Né? Tem muitos, mas muitos grupos que ficaram famosos na internet fazendo esquetes curtos. Né? Na televisão nós temos programas humorísticos que desenvolvem os esquetes também. Então você vai ver lá, coisa bem curtinha, vários quadros durante o programa todo. Não é um programa só, do início ao fim, com o mesmo grupo. Pode ser o mesmo ator, mas com personagens e situações completamente diferentes em cada parte dele. Né? Vamos para a atividade 1, então. Na sua opinião, por que o esquete exige de atrizes e atores que sejam competentes na improvisação, hein? Lembre-se de que o esquete é uma peça do gênero humorístico, né? Mas, indiferente de ser humorístico, não. Por que será que tem que ser hábeis nessa improvisação, hein? Vai pensando aí e eu fico aqui aguardando vocês. Vai lá, vai! E aí, meu cara, e aí, minha cara, vamos fazer a correção da atividade? Já deve ter desenvolvido a atividade aí, deve ter percebido, né? Na verdade, até vamos pensar assim, né? Para que um ator tem que ser uma pessoa que saiba improvisar, né? Na verdade, a improvisação não precisa ser só no teatro, às vezes precisa no dia a dia. A gente planeja algo, nem sempre fica da maneira que nós queremos, né? Então é importante fazer algumas coisas de improviso, mas, óbvio, dentro de um limite ali. Vamos ver a resposta, então, proposta para vocês? Por ser uma peça de curta duração, ela precisa ser mantida em pé
Então é rápida, tem que deixar viva ela. Daí é necessário os atores e atrizes serem hábeis da improvisação, pois caso seja esquecida alguma fala ou movimento, isso precisa ser corrigido prontamente. Não há tempo para correções ou ajustes posteriores, né? Então, esqueceu a fala tua lá, né? O autor esqueceu a fala, ele tem que ser muito hábil na improvisação, ele tem que pegar a ideia do anterior e seguir. E aí? E se o outro não conseguir pegar a ideia, daí descamba tudo, né? Veja, não tem como para tudo, vamos lá, agora eu vou fazer, não dá, né? Você tá ali, tem que continuar, manter a ideia, e quando ele fala manter em pé, né, a peça, manter ela viva ali. Sobre os holofotes, a oportunidade de você mostrar sua veia artística surge agora. Vamos produzir um roteiro para um esquete, então? O que será que tem que ter nesse roteiro? Tem que lembrar o seguinte, que o esquete, ele é do gênero humorístico, parece tudo lá, mas ele não é qualquer coisa do gênero humorístico. Por exemplo, ele não tem nada a ver diretamente com o stand-up. Então, não tem nada a ver, o stand-up é de outra maneira, é outra pegada, né? É um humor que surge agora, né? Ele se distingue do esquete por ser expositivo, mas ao contrário do esquete da piada, no stand-up não se tem um texto do mundo narrado, mas um texto do mundo comentado. Portanto, piadas e esquetes são narrativos, enquanto stand-up são comentários. O que significa isso? O esquete ele tem uma história, o início, o meio, enfim, introdução, desenvolvimento, conclusão. Você vai ter lá tem que ter tem que ter os personagens, vai precisar ter um conflito, um clímax para chegar ao desfecho. Aqui, no stand-up, ele não precisa, ele vai comentar coisas aleatórias da vida, que ele vai trazer para o palco para falar sobre ela. Então, comentários sobre isso. Não é isso que você vai propor, que eu estou propondo para você escrever. Não é. O que você tem que produzir literalmente a peça teatral curtinha, humorística ali, que é o nosso esquete. Então agora vamos para a atividade número 2. De maneira geral e com base na aula, como poderíamos distinguir um esquete de um stand-up? Fácil, né? Eu fico aqui enquanto você faz aí, hein? Eu já volto. Vai lá, vai!
Vamos lá, meu querido e minha querida, vamos fazer a correção? Então lá, piadas e esquetes são narrativos, eles contam uma história, enquanto stand-ups são comentários sobre a vida social, normalmente específicos, individualizados ali, que eles vão fazer de alguma coisa. Nos shows stand-ups, eles falam, que profissão que você é? Você... E faz a piada em cima daquela situação, daquele contexto que está ali. Já o esquete, lembrando que ele tem uma história para ser contada, para ser narrada. Então, no que se refere aos objetivos e funções sociais do gênero esquete, em primeiro lugar, visto que ele é produzido sobretudo pela esfera da atividade humana ou esfera discursiva do entretenimento, ele tem socialmente o objetivo de entreter, divertir e particularmente de fazer rir. É o que acontece quando você faz sua encenação em teatros, circos, programas humorísticos de televisão, rádio, na internet, que é sempre importante falar, que está tão forte aí, hoje em dia a maior força do skate está na internet, Então ele tem esse objetivo de entreter, então de passar o tempo, de dar aquela amenizada no dia a dia. Como o gênero humorístico tem a função de criticar e denunciar os elementos do mundo social, o esquete, e também possibilitar a liberação de pressões impostas pelas regras sociais e a respeito de muitos elementos da nossa vida social. Esses objetivos são compartilhados com a piada e com o stand-up, mas a comédia stand-up não tem prioritariamente o objetivo da denúncia, e a crítica se volta a aspectos pessoais da vida e do relacionamento entre as pessoas, geralmente sem viés institucional. Então vejam, é muito claro, eu tenho certeza que já ficou bem claro para vocês a diferença entre um e outro, para que você não se perca na hora de produzir o seu próprio texto, Tem que estar tem muita clareza nessas diferenças, O esquete e o stand-up. Não é stand-up, é o esquete que nós temos que falar. Então, é importante que você faça a crítica ao mundo social. Uma crítica que está à sua volta. Alguma coisa que acontece, da atualidade, que está presente ali. Então, você vai escrever um roteiro de esquete teatral. Então, esse roteiro vai ter início, meio e fim, lembre-se disso, com todas as rubricas, os personagens, um espaço, o tempo, menos de 10 minutos, um tempo bem curto. A linguagem e outros aspectos, cenário, personagens, dependerão da sua intenção comunicativa. O tema do esquete deverá ser uma crítica à sociedade atual, como, por exemplo, comportamento, consumo, as redes sociais. Fácil fazer isso, esquete sobre redes sociais. Muito fácil, a pessoa que está entretida ali, perde, você vai andando no caminho, cai em algum lugar, cai num buraco que está no celular, olhando ali, não olha para frente. Fácil de fazer, Então tem bastante possibilidade de se organizar esse roteirinho, Muito tranquilo, Por isso nós vamos agora para a atividade 3, organizar o seu passo a passo. Tem que organizar aí, eu quero que você faça lá, Veja lá então. Pense em uma situação inicial, seguida de um conflito e encerrada com um desfecho inesperado, ou seja, que cause surpresa, sátira, ironia, zombaria. Estabeleça em que local a situação acontecerá e como serão os personagens. Insira no roteiro indicações sobre o cenário, quem são os personagens e o que estarão fazendo antes da primeira fala, Opa, voltei aqui. Passei sem querer aqui. Antes da primeira fala. Então o que você tem que fazer? Você não vai fazer o roteiro agora, não. Você vai pensar. Eu quero que você pense aí, esse primeiro momento. Anote o seu caderno. Busque lá, do que você vai falar? Quais são as ideias? Eu vou falar disso. Vai ser em tal cenário, tantos personagens. Vai pensando, daqui a pouquinho eu volto e daqui a pouquinho a gente começa, tá? Continua. Vai lá, vai!
E aí, meus queridos e minhas queridas, vamos corrigir a atividade então, hein? Lembrando, né? Na verdade não é bem uma correção, não tem como observar aí do outro lado, né? Porque não está aqui, né? Elas são pessoais, né? Mas você deve ter pelo menos a estrutura do esquete organizada. Então veja, o que tem que ter estrutura? No que você vai falar? Qual é a ideia tua? Escreve lá, pelo menos, sabe, no caderno tem rabiscadinho, isso é importante. Porque vai auxiliar esse rascunho que você fez agora, vai auxiliar na hora de você produzir. Lá no Aula Paraná, vai entrar no Aula Paraná, vai procurar lá a atividade de esquete lá e vai produzir um esquete, o teu roteiro, e vai clicar para correção. Muito importante isso, tá? Não esqueça de fazer esse caminho, né? Mandar para correção. Vejam lá então, a produção. Não se esqueça de escrever os nomes das personagens antes da fala de cada uma, as rubricas para indicar os sentimentos dos personagens, orientar a ação do ator e apontar eventuais mudanças no cenário, um título para o seu esquete e um roteiro para a instalação de no máximo 10 minutos, gente. Voltando a esse primeiro ponto aqui. Cada personagem que vai falar tem que aparecer lá, fulano, 2 pontos, e vir a fala dele. E vem a rubrica, por exemplo, fulano, abre parênteses lá e escreve como ele vai estar. Olhando nervoso para o celular. Daí, porque o ator, quando lê o roteiro, fulano olhando, eu sou fulano, então eu tenho que olhar nervoso. Ele vai falar, olhar nervoso. E daí você vai dirigir ele, obviamente, vai assim, assado. Mas isso é importante que tenha no teu texto, o teu roteiro. Depois de você fazer o teu roteiro, você vai acessar ali, olha, a plataforma Redação Paraná, tá ali, lá você vai treinar a escrita. Roteiro para um esquete teatral, acessando pela opção Atividade Escolar. Tá lá, é fácil, só entrar, redação, olha lá, redacal.pr.gov.br e escreve todo o teu roteiro que já foi elaborado anteriormente, que começou nessa aula aqui agora, beleza? Então, meus queridos e minhas queridas, nesta aula nós vimos que a improvisação é uma das habilidades importantes para atrizes e atores durante a encenação de um esquete. Também planejamos a elaboração de um roteiro para um esquete teatral. Então, meus caros e minhas caras, eu espero que tenham gostado. Eu fico por aqui, vocês ficam por aí e nos encontramos. Tchau, tchau!